Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Que o Senhor Jesus possa te encontrar neste momento em paz, aquela paz que excede todo entendimento, e você possa estar clamando e suplicando a cada instante pelo poder do Espírito Santo em sua vida, porque nós estamos vivendo momentos bastante intensos e decisivos, e somente o Espírito Santo vai conseguir nos dar o discernimento para as coisas que virão. Nós vamos começar uma parte da nossa série que fala sobre um assunto que muitos de nós têm interesse, que é como que nós pecamos contra o Espírito Santo. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo ou rejeitar o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo pode se retirar da nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar, provavelmente nos próximos 2 ou 3 episódios daqui para frente. Por isso fique atento, pegue sua Bíblia, anote os versos, medite no Senhor para que Ele possa falar ao seu coração, te trazer luz, te trazer compreensão, para que a sua vida esteja em Cristo Jesus, através da força e do poder do Espírito Santo. O episódio de hoje, pecado contra o Espírito Santo, é um tema muito falado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Em Mateus 12:31 diz o seguinte: por isso declaro a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todas as pessoas que até este momento têm tido luz, conhecimento, têm tido privilégios, têm tido recebido advertências, apelos, mas não têm feito de maneira nenhuma esforços decididos para entregar-se completamente a Deus, estão em situação muito preocupante. É necessário que a gente repense e pense sobre as decisões que temos tomado de maneira espiritual. Porque a gente precisa sentir o receio de pecar contra o Espírito Santo. E a gente precisa pensar que os nossos caminhos, eles precisam ser submetidos à vontade do Espírito Santo, porque a gente não pode cair em nenhum tipo de letargia moral e a gente cair de tal forma que a gente perca a possibilidade de receber o perdão de Deus. Por que a gente consentiria em continuar sendo educado na escola de Satanás e seguir uma linha de procedimento que torne impossível o arrependimento e a transformação da nossa história? Isso é uma pergunta forte. Por que faríamos isso? Por que a gente resistiria às propostas de misericórdia do Espírito Santo de Deus? Por que nós diríamos ao Espírito Santo, deixe-me em paz? A ponto da gente deixar Deus tão distante para satisfazer os nossos desejos. Por que nós agiríamos desta forma tão louca? As pessoas que resistem ao Espírito Santo, elas pensam de uma forma muito ilógica que elas vão se arrepender algum dia, algum tempo, algum momento lá no futuro, quando elas estiverem muito mais preparadas, maduras para dar o passo decisivo em direção a andar com Deus. E olha que tempo perigoso esse que nós estamos vivendo. Nós estamos em meio a uma pandemia, a um momento delicado, que hoje podemos estar vivos e daqui a pouco não. E nós temos adiado a nossa espiritualidade, estar de acordo com a vontade de Deus,
as nossas vontades, submeter os nossos desejos a Deus, pensando o seguinte: eu vou viver a vida dissolutamente hoje, vai estar tudo bem, e no momento que eu precisar, que eu sentir necessidade, que eu ver um momento bom para mim, eu vou decidir que eu vou voltar para os braços de Deus. Esses dias, fui visitar uma pessoa que estava à beira da morte. Eu ouvi uma frase tão forte que eu fiquei impressionada pelo menos uns 3 dias. Pessoa muito atuante na igreja, muito presente nas coisas assim, aparentemente eclesiásticas ali na igreja. A pessoa virou para mim e falou assim: Patrícia, eu queria te dizer uma coisa. Todos esses anos, mais de 60 anos, eu não conhecia Deus. Eu estava ali levando uma vida igual todo mundo, achando que fazer as coisas dentro da igreja me salvaria. Não busquei transformações e hoje eu estou aqui e te confesso que eu nunca tive um encontro com Deus. Não é lamentável a gente chegar no final da nossa vida com um raciocínio como este? Eu queria que você parasse para pensar como é que tem sido as suas decisões. Então as pessoas deixam essas coisas lá para frente. Lá na frente eu resolvo. Não importa se eu vou sonegar agora, se eu vou roubar, se eu vou mentir, se eu vou ser falso, se eu vou maltratar as pessoas. Não importa. Agora não importa. Agora é isso que eu quero, agora é dessa forma que vai ser, agora é dessa forma que tem que ser, porque é o que eu tenho para agora. Depois eu penso com Deus. Reflita. Reflita. O arrependimento, normalmente, ele está fora de cogitação da mente dessas pessoas. As trevas, daquelas pessoas que recusam andar na luz, enquanto a luz está aqui lutando para estar com elas, em algum momento essa luz será retirada. A gente não precisa considerar que o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa misteriosa, é uma coisa indefinível. Tem gente que fica aqui pensando e confabulando sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ellen White diz que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para o arrependimento. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E ela continua, ela diz o seguinte: se recusais crer em Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal, amais então as trevas e não a luz. Amais a atmosfera que envolvia o primeiro e grande apóstata. Preferem esta atmosfera à atmosfera que circunda o Pai e o Filho, e Deus permite que sigais vossa preferência. No entanto, que ninguém fique desalentado com esta apresentação de estar tão distante que não possa voltar. Não desfaleça ninguém, diz ela. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. Esperai em Deus. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito apreço por você. Deus deixou o seu trono real. Jesus desceu aqui. Ele deixou as suas cortes reais. Ele se revestiu da sua divindade com a humanidade e teve uma morte terrível sobre a cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo. O pecado contra o Espírito Santo não é algo misterioso, é algo real para a nossa vida. É algo que nós precisamos compreender, que se nós decidirmos definitivamente não fazer a vontade de Deus, nós vamos estar nos distanciando do Espírito Santo
e daquilo que se chama salvação. Em Mateus 12:32 diz o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Antes de Jesus vir pela segunda vez a este mundo, muitas pessoas vão lamentar não terem escutado a voz de Deus e transformado a sua vida segundo a sua vontade. A gente está vivendo um mundo tão egoísta, que o desejo das pessoas é satisfazer o seu orgulho, a sua vaidade, as suas vontades. E Deus, se der, Ele vem por último. Pense nisso. Veja, reflita, faça um checklist aí das suas escolhas nos últimos tempos. Faça uma busca de memória para saber se há algum ponto da sua vida que não está entregue à vontade de Deus. Jesus, ele conta pra gente a história, lá em Mateus 9:34, a história do cego possesso. Jesus expulsa os demônios e Jesus ele tira da vida daquele homem tudo aquilo que é mal, somente com o poder da sua palavra. Jesus, ele tenta dizer a gente que, de alguma forma, a gente precisa compreender que ele é fonte de bênçãos para nós, que ele é o Senhor da nossa vida, que não temos que fazer alianças com Satanás, que não temos que andar com Satanás, que não temos que pensar como ele pensa. É pelo Espírito de Deus que opera no nosso coração que a gente precisa rejeitar o inimigo. É o Espírito de Deus que nos dá essa força. Sem o Espírito de Deus a gente não consegue. Satanás, ele é um condutor para a morte. Você já pensou nisso? Muitas vezes a gente pode estar vivo, morto, dependendo das escolhas que a gente faz. Quando o Espírito de Deus ele é rejeitado por nós, não tem nada mais que Deus possa fazer pela gente, porque Deus respeita a nossa liberdade. Não importa onde você esteja, não importa o que você está pensando, não importa o que você está desejando, se não for de acordo com a vontade de Deus e você insistir naquele caminho, em algum momento, de forma também silenciosa, o Espírito Santo vai se retirar e você vai estar ali à mercê das suas próprias escolhas. Não é Deus que nos cega. É importante que você tenha essa certeza. Não é Deus que endurece o nosso coração. Deus, ele envia muita luz ao longo da nossa caminhada para corrigir os nossos erros, para guiar a gente pelos caminhos seguros. Deus manda essa luz. Deus envia o tempo todo. E como eu disse lá no episódio que a gente falou sobre o poder da palavra de Deus, Deus tem 4 maneiras de falar ao nosso coração. Pelo menos básicas, assim, 4 maneiras básicas de Deus ir se revelando a nós. E se nenhuma delas a gente consegue seguir os caminhos que Ele está mencionando, falando, cutucando, batendo na porta, falando, mostrando, abrindo os nossos olhos para certas situações no nosso cotidiano para a gente entender as coisas, em algum momento essa voz vai se silenciar. E muitas vezes, gente, essa é a parte mais séria que eu acho. Esse processo, ele é gradual e imperceptível. É duro de falar isso. Muitas vezes esse processo ele é gradual e imperceptível.
A luz, ela chega lá dentro do nosso coração através da palavra de Deus, através da voz do Espírito Santo. E aí, de forma direta ou indireta, o Espírito Santo manda raios de luz para a gente. E esses raios de luz, eles podem ser nitidamente rejeitados por nós. E aí o que acontece com a gente? Começa a entorpecer os nossos pensamentos, as nossas percepções espirituais começam a ficar duvidosas, a gente começa a não ter tanta clareza espiritual. E aí a gente não consegue discernir claramente a vontade de Deus para a nossa vida. O que acontece com a gente? As trevas aumentam. A gente perde a nossa paz. E aí, a noite se faz presente dentro do nosso coração. E é importante que a gente saiba que não tem lugar, não tem espaço no nosso coração para o Espírito Santo e para Satanás. Eu queria terminar falando isso para você. A gente escolhe deliberadamente o engano. E a gente, quando faz isso, a gente perde toda a nossa paz, toda a nossa tranquilidade, mas também a gente, decidindo andar neste caminho escuro, a gente perde a presença do Espírito Santo. A gente se rende a Satanás. E daí em diante, as forças do mal vão reger a nossa vida. Você precisa fazer uma escolha. Este assunto de hoje não é um assunto fácil. Por quê? Porque realmente ele tem a ver com escolhas. A decisão é sua. O que você quer para a sua vida? Você quer realmente ter uma vida eterna ao lado de Jesus? Faça perguntas racionais. Você quer ter uma vida ao lado de Jesus? Você quer de fato ter a salvação ao lado de Cristo Jesus e viver uma vida eterna com Ele? Ou você quer viver as coisas deste mundo que parecem muito legais, muito prazerosas, elas são em extremo intensas e elas são vibrantes, elas são coloridas, elas são apaixonantes, mas quem rege as coisas deste mundo tem outro nome e não é Jesus Cristo. Você precisa decidir se esse caminho que você está buscando ultimamente tem a ver com Jesus ou tem a ver com Satanás. E eu termino te dizendo uma coisa muito dura, mas como eu digo desde o primeiro episódio, a verdade dói apenas uma vez. Não existe caminho no meio. Minha amiga, meu amigo, escute isso como se fosse a única tábua de salvação de sua vida. Nós só temos dois caminhos a seguir. Ou nós andamos com Jesus, nos humilhamos a Ele, nos submetemos à sua vontade, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou nós andamos com Satanás, seguimos os caminhos muito brilhosos e incríveis que Ele tem para a nossa vida, andamos com seus anjos e fazemos a sua vontade. Nós não temos outro caminho, outra estrada. Não existe um meio termo, de ficar de um meio lado e outro lado. Você precisa tomar uma decisão. E qual vai ser a sua decisão? Como é que você sabe a diferença, qual caminho você está? Observe o seu caráter. Observe as suas vontades. Observe o que está guiando os seus passos, o caminho que você anda buscando, os pensamentos que andam passando pela sua mente. Observe. Essa resposta ela virá claramente à sua mente, porque o Espírito Santo não vai deixar você na mentira. Ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Ele. Pense sobre isso. Ore hoje mesmo sobre este assunto. Converse com Deus e que Ele te abençoe.